O eixo para a reflexão da nossa liturgia de hoje, irmãos, é uma virtude simples, natural, que deve brotar na nossa vida a partir das nossas experiências. É a virtude da hospitalidade. Embora não seja assim que tradicionalmente esse evangelho seja interpretado, esse é o fundamento que Jesus escolheu para desenvolver essa reflexão. E ele, nessa liturgia, particularmente, se desdobra de uma maneira muito bonita. Tradicionalmente, é falado a respeito da vida de oração, por um lado, representada pela atitude de Maria, que está disposta a ouvir o Senhor, e, de um outro lado, a atitude apostólica de trabalho, que está presente, na verdade, na vida de todos nós, e, sobretudo, daqueles que não se ocupam com a oração das horas, como acontece com os religiosos, com os padres. E por que eu faço questão de redescobrir o eixo dessa liturgia? Porque eu acredito que assim nós vamos entender melhor até mesmo essa reflexão tradicional. Em torno daquilo que significa a hospitalidade na tradição de Israel, nós vamos perceber uma riqueza que Deus vai revelando ao seu povo e, portanto, a todos nós. O que é a hospitalidade? É a habilidade, é a virtude de receber bem na casa. Agora, isso desenvolvido num povo que lá em Abraão começa numa experiência cultural em que eles estavam sempre a caminho, tinham as suas tendas, eram nômades, e depois, no desenrolar da história, vão experimentar outros momentos decisivos, até mesmo quando se tornam escravos, estão vivendo em outra terra, são estrangeiros. Esse povo vai descobrir como a hospitalidade está a serviço da vida na própria pele. Imagine quando você está pastoreando o seu rebanho e precisa procurar pastagem num lugar muito distante, e nem sempre vai encontrar a água de uma maneira tão rápida. De repente encontra alguém que está ali habitando também, talvez um irmão que tem a sua tenda instalada por perto. Ali você encontra um refúgio para encontrar não só a água, mas talvez o pouso por uma noite, etc. Então assim eles vão trazer para dentro da sua cultura, vão ver crescer essa virtude em um significado que está diretamente ligado à promoção da vida. Por que é que eu acolho, que devo acolher bem este irmão que chega à porta da minha tenda? Porque eu necessito ser acolhido também em tantos momentos. Agora isso, quando a gente olha para isso, a gente pensa num nível natural, uma pessoa que sofreu e que aprende a ter sensibilidade, a ter compaixão com o sofrimento do seu irmão. Poderíamos recordar lá o ponto fundamental da reflexão da semana passada, né? O próximo é aquele que se aproxima por compaixão e que se coloca a serviço, realizando a misericórdia que vai devolver a vida a um irmão que está caído e quase morto no caminho. Nesse caso, a mesma coisa. Estamos falando da mesma necessidade de termos proximidade uns com os outros. Agora, isso é elevado pela fé, como tudo na nossa vida. Essa virtude teologal, ela age em todas as nossas forças naturais, em todas as nossas virtudes, levando essas virtudes a um desenvolvimento maior, mais perfeito. Quando esses 3 homens chegam perto da tenda de Abraão, o que é que Abraão enxerga? O que seria natural enxergar a partir dessa virtude da hospitalidade que é experimentada também na carne e leva a desenvolver sensibilidade pelo outro? O natural seria ver um irmão, um próximo, alguém que pode estar precisando, como eu já precisei tantas vezes, não é? O que a fé faz? Por que ela leva isso
a uma perfeição que nós não alcançamos sozinhos. A fé faz com que Abraão não veja só alguém como ele. Abraão vê a Deus. Abraão percebe a presença de Deus naqueles 3 homens. Esse é o grande desafio que nós temos que superar diante da nossa fraqueza, das nossas limitações, alcançar uma maturidade na fé para enxergar a Deus no irmão. Estou a serviço da igreja, do corpo de Cristo. Esse mistério escondido que é revelado para todos nós hoje pela presença do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, para reconhecermos Jesus nos irmãos. Não se trata só de acolher alguém que é como eu, um irmão, mas naquele irmão acolher a Cristo, perceber a presença de Cristo vivo, esperando ser amado, esperando ser acolhido, ser cuidado. Isso derruba todas as barreiras que o pecado gera naturalmente e que impedem muitas vezes que nós vivamos a hospitalidade, que nós estejamos a serviço dos irmãos. Porque quando a gente olha para o outro e não enxerga Cristo, a gente começa a se defender. Não vou acolher essa pessoa. Por quê? Porque podia trabalhar, tem força para trabalhar. Não vou acolher essa pessoa. Por quê? Porque falou mal de mim. Há 10 anos atrás. Nem a pessoa lembra mais, mas eu não esqueço. E aí a gente vai se justificando, e de muitas outras maneiras, para dizer que essa pessoa não entrará na minha tenda. Porque ali eu rompo até mesmo com o vínculo natural que nos une, que é a nossa fragilidade, que é a necessidade de ser amado, de ser cuidado, de encontrar aquilo que é necessário para saciar a sede, para matar a fome, para um repouso de uma noite. E Abraão não vai fazer de qualquer maneira, né, esse cuidado desses homens. Ele, de fato, demonstra que viu a presença de Deus, porque ele se esforça em fazer tudo o que é possível para que eles se sintam bem acolhidos, honrados. E qual é a recompensa que Abraão encontra com isso? Onde está Sara? Está na tenda. Pois bem, eu te digo que em ainda 1 ano, quando eu retornar, Sara já terá o seu filho nos braços. Isso vincula o cumprimento da promessa de Deus à docilidade do espírito daquele que se deixa iluminar pela fé e, por ser purificado dos seus pecados, consegue enxergar a Deus nos irmãos. A promessa se realiza. A promessa de vida, a promessa de alegria, a promessa de paz.